graça de Deus. Aleluia. Nós adoramos a Ti, Senhor. Consagramos ao Senhor a nossa vida e a nossa família também. Jesus, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos guia. Guia-nos através da Tua palavra. Em nome de Jesus e amém. E vamos dar uma salva de palmas, irmãos, para o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Bom dia. Senta um pouquinho em nome de Jesus. Você está feliz? Dá um sorriso para o irmão que está do lado aí. Dá uma baixadazinha na máscara, senão ele não vai saber se você sorriu. Aí você sorri e bota de novo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Fizeram umas máscaras agora que vem com sorriso, já viu? Ela vem impressa assim, um sorriso. Aí você fica sorrindo o dia inteiro. Uma coisa maravilhosa. Deus é bom. Amém? Ô irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 5, em nome de Jesus. Nós vamos estudar uma palavra aqui muito especial. 2 Coríntios 5. Segundo aos Coríntios 5:17. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, irmãos, sobre os frutos do Espírito. É muito importante a gente produzir os frutos do Espírito e a gente saber o que é obra da carne. Aqui a Bíblia está escrito assim, 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, está escrito assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos ler mais uma vez em voz alta. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Existem coisas que às vezes as pessoas, elas atribuem a demônios, e às vezes não é coisa de demônio. E às vezes existem coisas que as pessoas, elas atribuem à natureza da pessoa, e não é, às vezes é obra de demônio. A gente tem que saber separar as coisas, a gente tem que ser equilibrado. Deus nos deu duas pernas para a gente ficar de pé e ser o quê? Equilibrados. Os ouvidos direitinho, tudo no seu perfeito equilíbrio. A gente tem que saber discernir as coisas, a gente tem que saber separar as coisas. A Bíblia não fala aqui se alguém estiver na igreja. A Bíblia não fala se alguém estiver no ministério, num cargo de ministro, sacerdote, obreiro, pastor, diácono, profeta, bispo, padre, sei lá o que. A Bíblia não está falando de cargo. A Bíblia está falando assim: assim que, se alguém está em Cristo, está em Jesus. Não está falando se a pessoa tem um cargo na igreja, se ela é bispo, apóstolo, profeta, pastor, diácono, rabino, padre. Está falando nada disso. Nosso primeiro ministério, a nossa primeira missão, nosso primeiro amor é sermos filhos de Deus. Diga amém, Jesus. Esse é o seu primeiro ministério. Desse aí você não pode se esquecer. Agora entenda o seguinte: é muito importante nós estarmos em Cristo. Estar em Cristo é estar na palavra. Quem estiver na palavra, em Cristo, ele será uma nova criatura. O problema é que existem pessoas que elas estão na religião, no cargo, ela ocupa um cargo. Ela acha que o cargo dela na igreja é mais importante do que ela ser filha de Deus ou filho de Deus. Não. A coisa mais importante na obra de Deus
é você entender quem você é. Você é um filho de Deus. E para alguns filhos Deus dá umas funções. Ele põe de obreiro, ministro, diácono, rabino, bispo, pastor, apóstolo. As pessoas dão título a algumas funções que são exercidas no ministério, na obra de Deus. Mas esses cargos não são mais importantes que a posição sublime de ser um filho de Deus. E aqui diz que se alguém estiver em Cristo, ou seja, na palavra, essa pessoa será uma nova criatura. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 em diante. Gálatas 5:16. Aqui fala da vida pelo Espírito. Diz assim, Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, o desejo, a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora preste atenção no verso 19 a seguir. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são, aí vai falar de 4, de início aqui: adultério, prostituição, impureza e lascívia. Aí vai falar de outros itens aqui, vai separando: idolatria, feitiçarias. Aí a gente vai pegar essa parte da frente hoje para estudar. Inimizades, porfias, que é contenda de palavras, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e homicídios, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas, isso aqui é muito importante a gente saber, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí o pedacinho que a gente vai estudar hoje, irmão, começa lá no inimizade, lá no versículo 20, inimizade, porfia, emulações, tal, aí fala aqui invejas, homicídios, bebedice. Eu estava lendo o livro de Gênesis, conversa agora não, irmã Teresa. Amém, Jesus? Conversa não, irmão. Vamos ler aqui de novo, ó, versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos prestar atenção nisso aqui. Eu estava lendo o versículo Gênesis 37, aí eu estava vendo lá José do Egito. Aí a Bíblia fala-se que José, ele era o filho mais novo da família, mais uns irmãos, e o José do Egito, ele meio que brilhava assim, irmãos, no meio dos irmãos, ele tinha um certo destaque. Aí um dia o pai, ele fez assim um projeto para José: eu vou dar para José um presente. Ele sentiu assim de dar um presente. Hoje em dia, por exemplo, ali em frente aqui da igreja tem uma lojinha ali, daqui eu estou vendo ali uma roupa colorida, uma saia amarela, bonitona, de longe chama atenção. Tecido colorido hoje é barato, qualquer lojinha você encontra. Daqui eu estou vendo um ali na frente. Mas se você voltar aí 3.000 anos atrás, para você ter um tecido colorido, custava-se muito caro, muito caro. Então alguém com a roupa colorida, você já ficava sabendo que o valor daquela roupa era muito alto, e roupa cara só podia comprar quem tinha um certo dinheiro, poder aquisitivo.
O pai do José do Egito, um dia disse assim: eu vou dar para o meu filho uma roupa, uma túnica de várias cores. Quer dizer, uma túnica de uma cor só tinha um preço. E os irmãos do José, com certeza, os 11 irmãos dele, já tinham ganhado muitos presentes do pai. E com certeza tinham ganhado túnicas, talvez de uma cor, de duas, não de várias cores. E o José havia ganhado do pai uma túnica de várias cores. Isso acendeu nos irmãos uma obra da carne, que a gente acabou de ler aqui, ó. No versículo 20 fala assim, ó: idolatria, aí começa aqui: feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, ira, peleia, dissensões, heresia e inveja. O José receber do pai uma roupa de várias cores fez gritar dentro dos irmãos de José essa obra da carne aqui, chamada inveja. Eles olharam para o José e olharam para eles: puxa, o pai deu para José uma túnica de várias cores, por que que não deu para nós? Irmão, vamos pensar o seguinte: cada um de nós somos pessoas exclusivas. O irmão Zé Carlos está ali. A sua impressão digital é igual à minha? Não é. Não é e nunca vai ser. Ele tem uma impressão digital única, é só dele aquilo ali. Ninguém vai conseguir copiar dele. Só tem irmãos. Quantos irmãos o senhor tem? 7. Nenhum tem impressão digital igual a dele. Quer dizer, nós somos seres exclusivos. Se você ganhou algo e tem algo na vida, tem um talento, um dom, glorifica a Deus por aquilo. Se a outra pessoa tem um dom diferente, glória a Deus por isso. Cada um tem um dom. Aquela pessoa tem uma certa condição financeira, não fica você invejando aquela pessoa: não, tinha que ser eu dirigindo aquele carro. Não. Se você tiver condições, capacidade, porque tem gente que quer ter as coisas, mas assim, tudo tem um preço. Por exemplo, a gente tem a igreja aqui, a gente tem um sonho de ter aqui não tem ainda, mas teremos um dia. A gente tem um sonho de um dia que ter um ar-condicionado. Deus vai dar condições, diga amém, Jesus. Deus vai tocar no coração e vai abençoando e tudo, e aí um dia a gente tem o recurso aqui e coloca o ar-condicionado. Só que tudo tem um preço. A conta da luz hoje vem um valor. Você botar o ar-condicionado, ela vai subir, e muito, vai subir muito. Quer dizer, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Você tem um carro, por exemplo, dá um carro que é um carro simples, um carro popular, um carro simples. O IPVA dele dá uns R$400, não chega a R$500. Mas se eu comprar um carro um pouco mais caro, vai ter um preço também, porque depois o IPVA é relativo ao preço daquele carro. Tudo tem um preço. Tem gente que às vezes fica olhando o que as outras pessoas têm e ela fica invejando: não, tinha que ser eu. Por que que essa pessoa tem e eu não tenho? Isso se chama inveja. E aqui diz que as invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós iniciamos o culto lendo 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A nova criatura, aprenda isso, ela não tem inveja. Por quê? A velha tinha. A velha criatura, ela era guiada pela carne. A nova criatura não. A nova criatura, ela é guiada pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Quem está entendendo? O que rege você já não é mais a sua natureza humana. Seja sincero. Quantas vezes que alguém aborreceu você, você ficou muito irritada? Pastor, vou ser bem sincero, me deu vontade de sentar a mão na cara daquela pessoa. Quem, seja sincero, eu já tive essas vontades. Quem já teve essas vontades? Mas você fez isso? Não, você não, peraí, não vou fazer isso.
A minha vontade era ir lá e sentar a mão na cara daquela pessoa, porque olha só o que essa pessoa fez. Mas aí eu lembrei que eu sou uma nova criatura, que eu aceitei a Jesus, e que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e que eu tenho os frutos do Espírito, e um deles é a paciência, um deles é a longanimidade, que é a capacidade de suportar uma porção de coisas. Eu tenho em mim a benignidade, então eu não vou lá sentar a mão na cara daquela pessoa, se bem que eu estou com vontade, mas eu não vou fazer a vontade da minha carne, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu estou seguindo a palavra de Deus. Por quê? Porque hoje eu sou uma nova criatura, e eu vivo segundo a palavra de Deus, porque se alguém estiver em Cristo, Cristo é a palavra, se alguém estiver em Cristo, ele é uma nova criatura. Existem pessoas que elas têm vontades e coisas, ela vai lá e faz, e depois, puxa, por que eu fui fazer isso? Quanta gente hoje, irmãos, agora é 9 e tanto da manhã, vai dar 10 horas daqui a pouco, quantas pessoas que agora nesse momento, estão atrás das grades, porque no momento de fúria, de ira, disseram, eu vou acabar com a vida daquela pessoa, ela vai ver só, e foi lá e deu um tiro na pessoa, e foi lá e deu uma facada, e foi lá e fez alguma coisa, e pegou o carro e jogou contra aquela pessoa na rua, e tirou a vida de alguém, e hoje, essa pessoa está atrás das grades, está com o nome sujo, vai ficar com a história dela suja, com a vida toda bagunçada. Por quê? Que foi uma pessoa que ela não teve um domínio próprio, ela não soube se equilibrar. O texto diz aqui que um dos problemas aqui da carne é a inveja, homicídios, fala aqui inimizade. Os irmãos de José, quando olharam, puxa, por que o pai deu para ele e não deu para mim? É começaram a ter inimizade. Irmão, se aquela pessoa recebeu uma bênção grande, fique feliz com a vitória do seu irmão, diga amém, Jesus. Se aquela outra pessoa recebeu uma outra bênção, puxa, que bênção, essa pessoa está prosperando. Tem gente que não suporta ver os outros vencerem, ela não suporta ver ninguém ser melhor do que ela. Não, que tinha que ser eu. Não tinha que ser você. Você e eu temos que ocupar exatamente o lugar que Deus planejou para nós. Deus planejou para mim ser pastor aqui dessa igreja, que tem um determinado número de membros. Aí eu passo na porta da igreja do outro pastor, da outra igreja, do outro ministério, e fico olhando lá, puxa, tem que fazer alguma coisa para pegar esse povo e trazer para cá. Besteira. Eu não tenho que trazer o povo da igreja do outro pastor para a minha igreja. Eu tenho que evangelizar e trazer as pessoas do mundo para Jesus. Quem está entendendo? Diga amém. Mas tem isso, pastor que inveja o outro? Tem pregador que bota o obreiro dentro na porta da igreja. Tudo bem? Acabou o culto, aí estava bom? Aí depois você vai lá na minha. Que trabalho feio é esse? O trabalho que nós temos que fazer, irmão, é não de pegar a ovelha da outra igreja e trazer para a nossa, mas ir no mundo onde estão os pecadores e falar do amor de Deus. Voltando para o assunto aqui da mensagem, o José do Egito recebe uma roupa de várias cores. Os irmãos, o que é isso? O pai deu para eles e não deu para nós. Aí, irmão, a coisa engrossou mais. O José um dia reuniu os irmãos e falou, rapaz, tive um sonho fantástico. Eu sonhei o seguinte, que o sol, a lua e 11 estrelas estavam se inclinando diante de mim. Rapaz, que coisa fantástica isso. Os irmãos interpretaram na hora o sonho. O sol e a lua, a mãe e o pai, 11 estrelas, eles começaram a fazer conta, nós somos em 11. Ele está achando que um dia a gente vai se dobrar diante dele. Aí que doeu mais ainda, o cotovelo. Outro dia, o José teve, rapaz, tive um sonho fantástico. Eu sonhei que os feixes de trigo estavam se dobrando assim, diante do meu molho de trigo, meu feixe de trigo. Aí os irmãos, rapaz, esse cara é maluco mesmo. Ele acha que um dia a gente vai se dobrar diante dele. A inveja dos irmãos foram crescendo mais. E o José passava para lá e para cá com aquela roupa de várias cores. Quando eles olhavam para o José, acendia neles a ira. Por quê? Porque eles não sabiam ver ninguém feliz. Eles não ficavam felizes com a vitória do outro. Se a outra pessoa está vencendo,
Glória a Deus por isso. Até ore para aquela pessoa. Oh, meu querido, que Deus abençoe você. É isso aí mesmo. Tem que vencer na vida mesmo. Tem que prosperar. Tem que ter a roupa colorida. Tem que ter a casa nova mesmo. Tem que ser feliz. Tem que ter os filhos. Tem mulher que fica grávida. Ó, mulheres, abra os olhos. Tem mulher que fica grávida. Aí ela vai mostrar para a prima dela: ai, estou grávida. A prima dela não tem filho. É mesmo? É mesmo. Ai, estou grávida. E é o que? Para piorar, é gêmeos, misericórdia. E a outra não pode ter. A outra fica com o quê? Com dor de cotovelo. Ah, mas tinha que ser eu e tudo. Às vezes a mulher até aborta, de tanto que a outra fica com inveja. Tomara que não nasça. Tomara que não nasça. Tomara que pegue. Pastor, não tem isso? Tem. Tem ou não tem? Tem. Tem muito. A pessoa fica com inveja, inveja tudo. Os irmãos de José, olhando para José, aí um dia, vamos lá para Gênesis, deixa aí o Gálatas 5, deixa separado aí, para no finalzinho a gente voltar aqui. Gênesis 37. Gênesis está facinho, né, irmão? Que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 37, versículo 11. Nós estamos falando sobre os frutos do Espírito, tratando um pouquinho aqui sobre a inveja. Seus irmãos, Gênesis 37, 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. E disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. E assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, pois eis que estava errante pelo caminho, e perguntou o homem, dizendo: que procuras? E ele diz: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Olha só, o que a inveja faz? E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matar. Veja, irmão, como é que a inveja cresceu. E a inveja cresceu e se tornou num ódio tão grande, mas tão grande, que os irmãos começaram a planejar como é que eles matariam José. Olha como é que a coisa cresceu. Então tem pessoa que ela vai deixando as coisas crescerem no coração, e aquilo ali vai crescendo, e vai crescendo, e vai puxando. A Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. Eles deixaram o espírito da inveja entrar neles. A inveja é um espírito. Deixaram o espírito da inveja entrar, o espírito da inveja foi puxando o outro, que foi puxando o outro demônio, que foi puxando o outro, e os demônios foram se juntando e entrando no coração deles, ao ponto dos irmãos disserem assim: vamos matar José, vamos acabar com a vida de José. Irmão, esse mal que estava no coração dos irmãos de José, até hoje ele faz as pessoas se destruírem uma a outra. Então o que a gente tem que se lembrar? Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Se aquela pessoa recebeu mais do que eu, glória a Deus por isso, que ela receba mais ainda, que ela cresça, que ela prospere. Quando você vê alguém crescer na vida empresarial, ministerial, financeira, intelectual, em vez de você ficar com ódio daquela pessoa, com inveja, tinha que ser eu, não tinha que ser você. Cada um de nós tem um lugar nesse mundo, nós somos seres exclusivos, cada um de nós tem o seu lugarzinho ao sol. Diga amém, Jesus. A praia é muito grande, dá para todo mundo se bronzear. Tem uns que ficam na praia lá, irmão, que quando toma sol, fica parecendo um camarão, fica todo vermelho, e o outro vai para a praia e fica lá douradinho. Cada um de nós recebeu um tom de pele, recebeu um tamanho, uma estrutura, tonalidade de voz. A gente tem que descobrir o nosso lugar, em vez de você ficar, não, tinha que ser eu, não tinha que ser você. Cada um de nós tem um lugar.
Quem é que pregaria aqui nessa igreja no bairro Florença se eu não estivesse aqui hoje? Quem está entendendo, diga amém. Tem igreja, irmão, lá no meio da floresta da Amazônia. Não, mas eu tinha que estar na igreja, não sei de onde. Não, você tinha que estar na igreja que Jesus quer que você esteja. Tem um que tem que pregar lá para o índio, vai lá e prega para o índio. Tem um que tem que pregar na cidade grande, na capital, mas tem um que tem que pregar no interior. Tem um que tem que pregar no bairro dos ricos, porque os ricos precisam de Jesus, tanto quanto as pessoas mais pobres precisam de Jesus. Quem está entendendo? Nós temos que descobrir o nosso lugar. Não, que tinha que ser eu lá, não tinha. Você tem que ocupar o lugar que Deus quer que você esteja ocupando. O lugar que você tem que estar, você tem que entender que aonde você está, você é importante, Deus colocou você lá. Os irmãos diziam, não, mas tinha que ser a gente ganhar essa roupa. Não tinha. Deus tinha uma missão na vida de José, que os irmãos não tinham aquela missão. Deus já estava usando o pai para dizer para os irmãos, o irmão de vocês é diferente, ele é especial. Eles não sabiam que um dia o José se tornaria governador do Egito. Aí os irmãos disseram, vamos matar ele, vamos acabar com o sonhador mor. Olha o que diz aqui, versículo 19, e disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor, vinde pois agora e matemos, e lancemo-no numa dessas covas, e diremos, uma fera o comeu, e, a malignidade dos irmãos de José, e veremos o que será dos seus sonhos. Eles não tinham inveja só da roupa de José, eles tinham inveja também dos sonhos de José, dos projetos de José. Tem gente que não inveja só a tua roupa, a tua casa, não, até os seus planos que você conta para ele, ele tem inveja. Aí o que os irmãos fizeram? Dá uma olhadinha aqui, versículo de número 20, vinde pois agora e matemos, e lancemos numa dessas covas e diremos, uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isso diz para livrá-lo das mãos dele, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando, lançaram na cova, porém a cova estava vazia, e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e então levantaram os seus olhos, e viram a companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, para levá-lo ao Egito. Então Judá disse aos irmãos, que proveito haverá em que matemos nosso irmão, e escondamos a sua morte? Vinde e vendamos a esses ismaelitas, assim não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando pois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 30 moedas de prata aos ismaelitas, que os levaram ao Egito. Irmão, nota a trajetória de José. O José é vendido como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar. Aí a mulher de Potifar quis ter um caso com o José rejeitou, não quis, que José era alguém inteligente, sabia que Deus tinha algo grande para ele. A mulher de Potifar inventou a mentirada danada, José foi parar na cadeia. Só que a Bíblia fala que em todas essas circunstâncias, Deus estava com José. Levante a sua mão, diga, Deus está comigo, se eu estiver com ele. Olha só, os irmãos com inveja quiseram matar José, quiseram acabar com os sonhos de José. Deus estava com José, e Deus foi transformando aquelas situações. Aí o José na cadeia, preso. O José tinha agora na ficha dele corrida um nome lá, alguém que tentou violentar a mulher do Potifar. Era mentira, mas estava lá escrito a respeito de José. Aparentemente, irmãos, os sonhos de José nunca se realizariam. Por quê? Porque o José foi vendido como escravo. Quer dizer, se ele tinha algum sonho na vida, o José, ele tinha tudo para dar errado a vida dele, tudo, foi vendido como escravo, quer dizer, ele virou produto, mercadoria, já não podia mais decidir a vida dele, dizer, vou me casar com essa pessoa, vou morar ali, vou comprar, vou vender. Não, acabou a vida de José.
aparentemente, foi vendido como escravo. Aí de escravo piorou um pouquinho mais, que agora era um escravo prisioneiro. Quer dizer, a ficha dele estava mais do que suja. Se estava ruim quando ele foi vendido, agora estava muito pior, porque ele foi para a cadeia. Era um escravo e um prisioneiro. Olha a situação dele. Tudo dizia o seguinte: os seus sonhos nunca vão se realizar. Às vezes você olha para a sua vida e hoje você diz assim: vendo a minha vida hoje, os meus sonhos nunca vão se realizar. Você está vendo hoje, uma circunstância hoje. Mas tudo na vida, irmão, é circunstancial. Tudo passa, os problemas passam, as lutas passam, as dificuldades passam, tudo passa. No caso de José, dava para entender o seguinte: a coisa estava bem difícil. José é prisioneiro e escravo, com a fama de violentador de mulheres. Um dia alguém conta para ele um sonho dentro da cadeia, ele vai e interpreta. Deus estava com José. Aí o José falou para o amigo dele lá, que estava preso com ele na cadeia, disse: olha, você vai sair da cadeia, daqui 3 dias o faraó vai restaurar o seu cargo. Quando você estiver lá, lembra de mim, conta a minha história para ele, fala a maldade que fizeram comigo. 3 dias depois, tiram aquele camarada, que era o copeiro lá do rei, e ele volta para o cargo dele. Só que esse rapaz não se lembrou do José. Passou 2 anos e não se lembrou do José. Aí o governante lá tem um sonho, o faraó tem um sonho, e ninguém consegue interpretar os sonhos. Chama um tanto de gente. Aí o copeiro do rei ouviu a história, ficou sabendo, e disse: olha, eu queria falar o seguinte, eu cometi um erro. Há 2 anos atrás eu estava na cadeia e um moço chamado José me ajudou. Ele me disse, revelou o meu sonho que eu tive, que 3 dias depois eu ia receber a restauração do meu posto aqui no reino. E o seguinte, ele pediu para eu ajudar ele, e eu não ajudei, e ele sabe interpretar sonho. Manda chamar então esse José. Mandaram chamar José, babearam José, colocaram a roupa limpinho José, e o José vai se apresentar a faraó, e o faraó conta então lá, o governante conta o sonho: olha, eu tive um sonho assim, foi desse jeito, e foi dessa maneira, e eu sonhei que vi umas vacas e engoliam as outras vacas gordas, eu sonhei com as espigas de milho, engoli as outras espigas de milho, e um negócio assim. O José disse: olha, faraó, o sonho foi duplicado, Deus está mostrando que isso aí vai acontecer, vai ter 7 anos de fartura no Egito, como nunca houve, mas daqui 7 anos vai ter 7 anos de fome, de necessidade. Tudo que a terra produzir, guarde 1/5 da produção, tudo que a terra produzir, e aí o que a terra produzir, você guarda. Daqui 7 anos, quando vier a fome, você vai ter tudo juntado em celeiro. Manda juntar tudo em celeiro, prepara alguém com inteligência, capacitado para te ajudar a administrar tudo isso, porque daqui 7 anos vai ter uma grande fome aqui. Aí o faraó olhou para José e disse assim: em que a gente acharia tanta inteligência e sabedoria se não em você? A partir de hoje você vai ser o governador do Egito. Amém, Jesus? Deus tirou ele da prisão e colocou ele como primeiro-ministro do Egito. Aí, irmãos, anos se passaram, meses se passaram. Quem é que foi lá e se prostrou diante de José? Aquilo era só uma revelação do que ia acontecer no futuro. Os irmãos foram lá no Egito buscar comida. Quem era o entregador de comida? José. E o José não andava na carne. Por quê? Porque o José, quando viu os irmãos, passou uns anos, 13 anos, 17, o José tinha 30 agora. Quando José bateu os olhos nos irmãos, os irmãos deviam estar na fila da comida, esperando a vez dele para ser atendido. Rapaz, não olha agora não, mas dá uma olhadinha lá para frente e vê se você conhece a fisionomia daquele camarada que está entregando comida. Ele é o governador. Se ele não for o José, a gente vai quebrar o nosso nariz agora, mas com certeza é. Aí eles se aproximam, o José olha para eles, depois de um período, não foi já de mão assim, mas depois José se dá a conhecer a eles e fala: olha, vocês tentaram fazer mal a mim, mas Deus transformou o mal em bem, como se vê nos dias de hoje. O José não andava na carne, porque se o José andasse na carne, a gente deu lá Gálatas 5, as obras da carne: ira, peleja, dissensão, inveja, heresia. O José podia se vingar dos irmãos, mas o José não tinha esse caráter. O José tinha o caráter de Deus. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, está em Deus, está na palavra, é nova criatura. E quem é de Deus não se vinga, quem é de Deus abençoa. Diga glória a Deus. Quem é de Deus faz o que a Bíblia diz: se alguém te ferir numa face, se oferece a outra. Se alguém pedir para você
carregar, levar uma túnica, da túnica você dá 2. Se alguém pedir para você andar 1 milha, você anda 2 milhas. Então, irmão, o que o José fez? Ele mostrou realmente que ele era de Deus. Diga amém, Jesus. O José não andou na carne, não andou na vingança. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, não é velha. A velha quer se vingar, a velha tem inveja, mas o José não. Vocês tentaram fazer mal, Deus transformou em bem. Eu vou sustentar vocês, vou sustentar os nossos filhos, vou sustentar o pai, e vou abençoar todo mundo. E abençoou toda a família. O José, em vez de se vingar, ele abençoou. É o que você tem que fazer, é o caráter de Deus. Vamos voltar lá no início, lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Foi lá no comecinho. 2 Coríntios 5,17. O que está escrito aí? Assim que, se alguém está, não é na igreja não, se alguém está em Cristo, que criatura é, irmão? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas passaram e elas têm que passar. Se não passar, não é nova criatura, não é do reino de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra, você guardar ela no seu coração. Amém, Jesus? Guarde ela. Não seja você que vai fazer justiça com as próprias mãos. Deixa Deus fazer. Não seja você aquele que vai ficar olhando porque o outro tem, diz, tinha que ser eu. Não tinha que ser você. Você tem um lugar único e exclusivo seu. Existe uma bênção enorme, exclusiva para você. Existe uma túnica para você também. Amém, Jesus? E Deus já selecionou as cores que vai na sua túnica. As cores do outro é para o outro, e as cores para você é para você. Você tem que esperar a hora certa e o momento certo. Tinha que ser eu, não tinha. Guarda isso aí. Se o outro está lá, é o outro. Se o Senhor Deus preparou um lugar para você, seja na Amazônia, seja na cidade grande, seja na capital, seja no interior, seja na grande empresa ou na pequena empresa, seja num barquinho ou no navio, não importa, mas Deus tem um lugar para você. Amém, Jesus? Se encaixe no plano de Deus, porque a melhor coisa que você tem para fazer é se encaixar no plano de Deus. Que Deus fale mais com você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé que nós vamos orar aqui e vamos agradecer ao nosso Deus por essa palavra. Pai, muito obrigado por essa instrução, por essa orientação que veio da parte do Senhor. Eu oro pelos nossos irmãos aqui no culto, pelos nossos amigos que estão assistindo a transmissão da nossa reunião. Eu peço uma bênção sobre todos. Jesus, há pessoas precisando de um milagre, há pessoas precisando de uma bênção neste momento, há pessoas precisando, meu Deus, de transformação, há pessoas precisando, meu Deus, de um milagre na família, de um milagre na vida sentimental, de um milagre, meu Deus, no casamento. E eu peço agora, poder de Deus, venha alcançar essas vidas, tocando, curando, restaurando, transformando esse lar, transformando essa família. Eu estou determinando uma bênção, eu estou determinando vitórias sobre essa casa, sobre essa família. Arranca todo espírito de miséria, meu Deus, de confusão. Arranca, meu Deus, toda obra do mal no nome do Senhor Jesus. Vem bênção dos céus em nome de Jesus, e dê vitória, Senhor. Restaure essa casa, tira dessa casa toda inveja, tira dessa casa tudo que não presta, Senhor, e traga restauração, traga grande bênção no nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Pai, e determinamos grandes bênçãos em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluias, glórias ao teu nome, Senhor. Digno ao Senhor. A hora da graça de Deus.